Muitos afirmam a existência de erros na Bíblia, mas queremos, com a série Passagens Polêmicas, mostrar que não há erros na Bíblia. Dificuldades, sim. A Bíblia é o livro base para as respostas apresentadas nessa série. Entretanto, recorremos a outros livros que podem esclarecê-las. Cremos que, ao elucidar as dúvidas sobre questões de difícil compreensão, ajudaremos na confiança da inerrância das Escrituras. Você poderá encaminhar sua questão bastando inseri-la nos comentários logo abaixo do vídeo e a estaremos incluindo nas próximas postagens. Nosso princípio para responder às perguntas baseia-se em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A nossa pergunta envolve várias passagens da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Grave essa palavra aí, arrependeu-se. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, devido à obstinação do povo de Israel em pecar, a ira do Senhor se acende contra eles para os destruir. É quando Moisés suplica ao Senhor por piedade. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Em Jeremias, capítulo 26, versículo 3, o Senhor trouxe palavras de advertência ao povo das cidades de Judá que vinham adorar no templo do Senhor, pois talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Em todas essas passagens e outras das Sagradas Escrituras, escutamos acerca de Deus se arrepender, ou seja, mudar de ideia. Todavia, quando ouvimos outras passagens, como em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, Samuel, falando ao rei Saul, disse: aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Na advertência contra Israel, apresentada por Malaquias, capítulo 3, versículo 6, lemos: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Essas e outras passagens afirmam categoricamente que Deus não muda de ideia. Afinal, Deus muda ou não muda de ideia? Vamos à solução dessa questão. Quero sustentar enfaticamente que Deus não muda. Ele não muda de ideia, nem sua vontade ou natureza. Há vários argumentos que demonstram a imutabilidade de Deus. Vamos considerar apenas 3. Primeiro, para que alguma coisa mude, algo tem de ser feito numa ordem cronológica. Tem de haver um ponto antes e outro ponto depois da mudança. Tudo que passa por um antes e um depois existe no tempo, porque a essência do tempo é vista pelo progresso cronológico de uma situação anterior para uma situação posterior. Entretanto, Deus é eterno e está fora do tempo, conforme lemos em João, capítulo 17, verso 5, e 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Então, não pode haver em Deus uma série de anteriores e posteriores. Logo, ele não pode mudar, porque a mudança necessariamente envolve um antes e um depois. Segundo, toda mudança é para uma situação melhor ou pior, pois uma mudança que não faça diferença não é uma mudança. Ou alguma coisa necessária é obtida, a qual anteriormente não se fazia presente,
sendo isso uma mudança para melhor, ou alguma coisa que se tem e que é necessária é perdida, o que é uma mudança para pior. Mas, se Deus é perfeito, ele de nada necessita. Portanto, ele não pode mudar para melhor. E se Deus fosse perder alguma coisa, então ele não permaneceria perfeito. Portanto, ele não pode mudar para pior. Assim, Deus não muda. Terceiro argumento. Quando alguém muda de ideia, é porque recebeu uma nova informação, da qual não tinha conhecimento anteriormente, ou porque as circunstâncias mudaram de forma a requerer uma atitude ou ação diferente. Mas se Deus mudou de ideia, não pode ser porque ele ficou sabendo de qualquer nova informação que desconhecia anteriormente, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, conforme lemos no Salmo 147, verso 5. Portanto, teria que ser porque as circunstâncias mudaram e demandam uma atitude ou ação diferente. Mas se as circunstâncias mudaram, isso não significa necessariamente que Deus tenha mudado de ideia. Significa apenas que, como as circunstâncias mudaram, o relacionamento de Deus com a nova realidade é diferente. Porque as circunstâncias mudaram, não foi Deus que mudou. Quando Israel estava ao pé do monte, envolvido numa adoração a um ídolo, conforme lemos em Êxodo 32, Deus disse a Moisés que a sua ira estava ardendo contra os filhos de Israel e que ele se dispunha a destruí-los no juízo. Entretanto, quando Moisés intercedeu por eles, as circunstâncias mudaram. A atitude de Deus para com o pecado é sempre a ira, mas a atitude do Senhor para com aqueles que o invocam é sempre de misericórdia. Antes de Moisés orar por Israel, eles estavam debaixo do juízo de Deus. Porém, a intercessão de Moisés pelo povo de Israel levou-os a ficar sob a misericórdia do Senhor. O Senhor não mudou. O que mudou foram as circunstâncias. Para concluir minha defesa da imutabilidade de Deus, é necessário entender que a linguagem empregada nesta passagem é aquilo que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. É semelhante a uma pessoa que, movendo-se de um lado para outro, diga: agora a casa está à minha direita, e depois, agora a casa está à minha esquerda. Essas afirmações não querem dizer que a casa se moveu. É que a linguagem, sob a perspectiva de alguém, está descrevendo que a pessoa mudou a sua posição em relação àquela casa. Quando Moisés disse que Deus se arrependeu, essa foi uma forma figurativa de descrever que a intercessão de Moisés teve êxito em mudar o relacionamento do povo de Israel com Deus. Ele tirou a nação do juízo de Deus e a trouxe para a misericórdia de sua graça. Deus não muda, nem muda de ideia, nem de vontade. Sua natureza é imutável. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, poderá escrevê-la nos comentários e postaremos os esclarecimentos necessários. Eu aguardo você na próxima pergunta, em Passagens Polêmicas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.